Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso técnico em enfermagem. Estamos aqui desenvolvendo juntos a disciplina Enfermagem em Urgência e Emergência. Nessa disciplina nós vamos trabalhar vários tópicos importantes sobre urgência e emergência e nesta aula nós já vamos começar falando do item 1 do seu material, conceitos de urgência e emergência e alguns fatores determinantes relacionados a esses processos da urgência e da emergência, ok? Vamos lá então? Bom, a primeira questão que você tem que responder e tem que ficar claro, que gera um pouco de discussão e gera um pouco de dúvida na mentalidade, na cabeça dos profissionais da área da enfermagem, é a diferença em relação à urgência e emergência. Você entendendo essa diferença, você vai poder orientar melhor os pacientes aos quais você vai atender no futuro. Nesse sentido, então, vamos definir o que é urgência e o que é emergência. Existe sim uma diferença entre elas, ok? Na prática, você pode encontrar em alguns lugares como uma mesma definição, só que na literatura existe diferença. E essa diferença a gente vai levar até mesmo para as unidades 24 horas, por exemplo, uma UPA, por exemplo, um pronto-socorro de um hospital. Lá se utiliza na prática essa diferenciação com alguns procedimentos, exemplo de classificação de risco, ok? Bom, vamos lá, vamos entender essas diferenças. Uma situação ou situações de urgência e emergência, elas normalmente são reconhecidas como aquelas que necessitam de um pronto atendimento de uma equipe de saúde, ok? Ah, mas professor, pode acontecer fora do ambiente hospitalar? Numa festa, por exemplo, onde não tenha nenhum profissional de saúde? Pode, ok? E aí, é claro, quem tiver alguma orientação lá naquele ambiente, naquele aglomerado de pessoas, que tiver alguma orientação a respeito de primeiros socorros, por exemplo, já vai poder fazer algum atendimento naquela urgência ou emergência. Tudo vai depender da situação. Nesse sentido, então, qualquer situação de urgência ou emergência necessita de um atendimento imediato. Tá? Naquele momento. Quanto mais rápido possível, melhor. Por quê? Porque se não for feito literalmente alguma coisa, pode essa pessoa evoluir para uma complicação e essa complicação pode ser até mesmo a morte. Emergência. Vamos diferenciar então. O que é emergência? Emergência é literalmente uma situação ou uma circunstância que exige literalmente uma intervenção médica imediata. Tá? Imediato significa agora. Tá bom? Nesse instante. Essa é a diferenciação. Então, emergência vai necessitar de uma intervenção. Essa intervenção ela pode ser o quê? Pode ser um cuidado de enfermagem emergencial, pode ser uma intervenção médica emergencial, pode ser também até mesmo uma intervenção cirúrgica emergencial, ok? Necessária agora, tá? Então, a diferença entre urgência e emergência já tem nessa questão relacionado aqui ao lapso de tempo. Emergência eu vou ter que atender agora, tá? Então, nesse sentido, vamos pensar em algumas situações, é claro, que vão necessitar também de um atendimento de emergência diferente do atendimento de urgência, ok? Então, no âmbito da medicina, na emergência, de maneira geral, é uma circunstância que exige uma cirurgia ou alguma intervenção médica de imediato, agora. Caso contrário, se não for feita uma intervenção agora, o paciente pode evoluir para o óbito, ou seja, pode morrer, tá bom? Nessas situações, então, elas possuem um caráter imediatista, nesse sentido também emergencial por conta do risco de morte. E o que vem a ser, então, uma urgência? Você já entendeu o que é emergência, vamos falar o que é uma urgência. A urgência, literalmente, ela está ligada a uma situação em que não existe um risco grave daquela pessoa ter uma complicação agora ou evoluir para a morte agora, tá? Pode acontecer dela desenvolver uma complicação futura, ok? Daqui a alguns dias, por exemplo. Mas agora, imediatamente, não existe esse risco de uma complicação grave. Ok? Entendeu essa diferenciação? Então, o lapso de tempo e o caso clínico é o que vão diferenciar urgência e emergência. Nesse sentido, então, é importante que a gente pense no seguinte: uma situação de urgência também merece atenção pela equipe médica, pela equipe de enfermagem. Então, mesmo que seja simplesmente, pensa assim, tá? Diferenciando da emergência, uma situação de urgência, ela necessita sim de uma intervenção. Agora,
a gente vai diferenciar as duas situações, principalmente quando duas pessoas em situações diferentes aparecerem, por exemplo, num serviço de emergência. Então aparece ao mesmo tempo dois pacientes, um está no estado bem crítico, em estado de emergência, e outro está no estado mais brando. Ele está no estado de urgência. Quem vai ser atendido primeiro? Para isso que existem protocolos para diferenciar. E quem vai ser atendido primeiro é quem está na situação de emergência. Entendeu a lógica? Ótimo, então. Vamos lá. Essas duas situações literalmente implicam a necessidade de um ágil atendimento, tá bom? Então, tanto na emergência, que tem que ser imediato, quanto na urgência, que pode demorar um pouco para começar o atendimento, tem que ser feito esse atendimento, essa intervenção. Via de regra, existem protocolos já padronizados internacionais que as instituições de saúde utilizam. Então, o Ministério da Saúde do Brasil tem um protocolo de classificação de risco do Ministério da Saúde e nós temos também um protocolo internacional chamado de Protocolo de Manchester. O que traz a diferenciação? Os dois, na prática, eles trazem cores e trazem uma delimitação em relação a casos clínicos que vão poder aguardar um pouco ou não. E o protocolo de Manchester, ele traz até um detalhamento a mais, porque ele traz o tempo que a pessoa pode esperar, ok? Então, nesse sentido, uma situação, pelo protocolo de Manchester, uma situação de emergência, ela vai ser classificada como uma cor vermelha, pode ter uma pulseira, por exemplo, vermelha, ok? E ela necessita de um atendimento imediato, ou seja, ela não pode ficar esperando. Então, ela chegou, se ela foi classificada pelo enfermeiro lá na classificação de risco, como vermelha, ela vai direto, literalmente, para a ala vermelha daquele pronto-socorro, por exemplo, e vai ser atendido pela equipe agora, ok? Lá na classificação de risco, se aparece uma pessoa que vai ser classificada como laranja, ela literalmente está numa situação muito urgente, ok? Lembra da urgência e emergência. Então, muito urgente e necessita de um atendimento parcialmente imediato, tá? Então, nesse sentido, ela pode aguardar 10 minutinhos. Até 10 minutos ela pode aguardar, tá? Então ela pode literalmente voltar ali para a sala de espera e aguardar mais alguns minutinhos, mas em até 10 minutos ela tem que ser atendida, tá bom? Outra questão é, a classificação amarela no protocolo de Manchester é uma classificação chamada de urgente, ok? Aqui a gente tem uma diferenciação entre urgência e emergência. O urgente, ele necessita de um atendimento rápido, mas ele pode aguardar até 50 minutos. Então ele vai ser atendido, vai passar por uma classificação de risco pela enfermeira daquela instituição e vai aguardar até 50 minutos para passar pela equipe médica para fazer uma avaliação mais criteriosa, ok? O que mais? O verde, ele é o pouco urgente. Ele pode aguardar até 2 horas, 120 minutos. Então, aquele caso que literalmente não necessita de uma intervenção agora, pode aguardar até 2 horas, ele vai ser classificado como verde. E nesse sentido, então, ele pode aguardar o atendimento ou até mesmo ser encaminhado para a unidade básica de saúde, ok? Isso é bastante importante a gente entender. E a coloração azul, ou a pulseira azul, digamos assim, ele é classificado como não urgente. Ele pode esperar até 4 horas, 140 minutos, ok? Então ele pode ser aguardado ou ser orientado também para ser encaminhado a uma unidade de saúde para fazer o atendimento que ele necessita. Entendeu essa diferenciação? Aqui nesse protocolo a gente tem literalmente a prática dessa diferenciação da urgência e emergência. E esse protocolo, às vezes, ele é utilizado sim em algumas instituições de saúde, tá bom? Bom, lembrando que nessa questão aqui de diferenciação de urgência e emergência, os pacientes eles são atendidos, né, na admissão administrativa da instituição de urgência e emergência, seja um pronto atendimento, seja um hospital, seja uma UPA, por exemplo. Vai passar pela enfermagem na classificação de risco, onde vai ter um enfermeiro ou enfermeira fazendo a classificação de risco e posteriormente vai fazer atendimento médico. E lembrando que as cores, a gente tem essas diferenciações importantes em relação à situação clínica que vai ser classificado de acordo também com o protocolo. Não vai ser de acordo com a ideia que o enfermeiro ou a enfermeira tem na classificação de risco, ok? Então não é de acordo com questões ou critérios pessoais, é de acordo com o critério estabelecido em protocolo, tá bom? Exemplos de situação de emergência para entrar naquela classificação ali, por exemplo. Um corte profundo,
ok? É onde pode ter literalmente aí, o corte, a dissecção de grandes artérias, por exemplo, ou de grandes veias de grosso calibre. Um acidente de origem elétrica é uma situação de emergência. Uma picada ou mordida de animal peçonhento, emergência, necessita de atendimento agora. Queimaduras, necessita de um atendimento agora, ok? Ainda de emergência, afogamentos, hemorragia com forte sangramento, está sangrando demais, é uma situação que exige atenção emergencial, atendimento imediato. Infarto do miocárdio também, a dor forte no peito ali, vai necessitar também desse atendimento inicial imediato. Dificuldade respiratória. Dificuldade respiratória, derrames, perda da função, literalmente, ou dormência nos braços ou pernas. Isso pode estar relacionado com doença, pode estar relacionado com trauma. Inconsciência, desmaio, intoxicação por alimento ou medicamento também são situações de emergência. Sangue no vômito, hematêmese, na urina, nas fezes ou tosse com sangue é uma situação emergencial. Grave reação alérgica é uma situação emergencial. Febre alta, convulsões, dores intensas no peito, dor no abdômen, dor de cabeça intensa, exagerada, também é uma situação de emergência. Agressões físicas, acidente de carro, moto, atropelamentos e quedas também de altura são situações de exemplo de emergência, tem que ser atendido agora. Agora, situações de urgência, aquelas que podem aguardar um pouco. Quanto vão aguardar, professor? Tudo vai de acordo com o protocolo, ok? Pode aguardar desde até 10 minutos até ainda aquela situação de aguardar 4 horas para um atendimento. Tudo vai depender do estado clínico, ok? Fraturas, por exemplo, luxações, torções ou entorses, asma brônquica em crise, ele pode aguardar um pouco, ok? Entendeu essa lógica? Ah, mas e vai aguardar quanto, professor? Vai depender do protocolo, tá? Mas é uma situação de urgência, literalmente. Outros exemplos, uma ferida que teve laceração ou contusão, tá? Causada por compressão, tração, por exemplo, dos tecidos, sem grandes hemorragias. Transtornos psiquiátricos, dor abdominal moderada intensidade. Então ele está com dor, mas essa dor não está literalmente tão grave ou tão intensa. É uma situação de urgência. Retenção urinária em pacientes idosos, febre maior que 38 graus, porém não a pelo menos 48 horas com melhora. Então, nesse sentido também, desse parâmetro da febre é uma situação de urgência. E mais de um episódio de vômito em até 12 horas é uma situação de urgência. Mas, professor, ele vomitou mais de 3 vezes. Aí já entra uma situação de emergência, dependendo do caso clínico da idade também, por exemplo. Ok? Tá tendo muita diarreia forte, teve vários episódios, tá tendo vômito forte, vários episódios. Vai acontecer uma desidratação grave. Agora imagina se nessa situação é uma criança, ok? De pouca idade, ou é um idoso de muita idade. Então, essa alteração clínica vai trazer literalmente uma alteração grave, um distúrbio eletrolítico grave e pode sim evoluir para óbito. Então é importante que a intervenção aí vai ser emergencial. Agora, nessa situação de mais de um episódio, por exemplo, em até 12 horas, vai ser caracterizado com urgência, dependendo da classificação de risco, ok? Bom, e aí nós temos literalmente essas situações. Esse material está disponível também para você aqui no AVA. Lembrando que a gente tem essa diferenciação de urgência e emergência, lembrando do lapso de tempo, ok? Bom, nesta aula nós falamos sobre a definição, conceituação de urgência e emergência, sobre a classificação de risco de maneira em geral adotada pelas instituições de saúde ou instituições de emergência 24 horas, como UPAs e também hospitais, pronto atendimentos, e você também entendeu alguns exemplos de diferenciação entre exemplos de situações de urgência e exemplos de situações de emergência. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.